Olá, tudo bem? Eu sou o Frei Mário Oliveira, da Missão Franciscana Independente, e a partir de agora você está junto comigo neste nosso papo de fretinho. Atualmente, o planeta Terra é habitado por mais de 2 bilhões de seres humanos que se declaram ser seguidores do cristianismo. Mas o que é essa religião denominada como cristã? Bem, o cristianismo se desenvolveu a partir da fé em todas as ações e atitudes de Jesus Cristo, desde o seu nascimento, passando por sua fase evangelizadora e seguindo até a sua morte e ressurreição. E tal fé é sustentada entre todos eles por crerem ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. O cristianismo, dentro da sua história, não nasce com Jesus, mas após ele, e foi, a princípio, bastante perseguido. Mas ainda assim, conseguiu crescer e se tornar a maior concentração religiosa do mundo, mas que também, em diversos momentos, sofreu revés por perseguições, por divisões. Mas vamos lá. Se olharmos nossas Bíblias, perceberemos que, num plano direto, todas as informações sobre Jesus Cristo serão encontradas no Novo Testamento. E essas informações têm início a partir do relato do nascimento do Cristo, filho de uma jovem adolescente judia de nome Maria, que teria tido seu nascimento ocorrido na cidade de Belém, uma cidade situada na Cisjordânia, que por sua vez está localizada ao sul de Jerusalém. A crença cristã sobre o nascimento de Jesus Cristo é aceita como sendo uma ocorrência sobrenatural, já que foi instrumentada pelo próprio Deus, que, por meio da gravidez daquela ainda quase menina, nos enviou seu Filho para que vivesse entre nós. Da vida do Messias, o mais curioso é que muito pouco sabemos, além de um curto período de tempo que vai desde o começo da sua fase de evangelização até a sua ressurreição. Fora dessa janela de tempo, as únicas coisas de que temos conhecimento são do seu próprio nascimento, da sua fuga junto com a família sagrada para o Egito, e depois de um outro hiato temporal, o encontramos na descrição de um Jesus menino, com aproximadamente 12 anos de idade, falando sobre temas judeus aos mestres dessa religião no interior de um templo judaico. Desse fato e até o começo da sua atuação religiosa, tudo o que sabemos são apenas fruto de pesquisas realizadas por arqueólogos e historiadores, e que nos conduzem a caminhos diversos, como os que afirmam ter Jesus se alimentado teologicamente de fontes igualmente diversas, sendo que a mais aceita é a que destaca ter Jesus Cristo viajado ao Extremo Oriente. Isso após aquele incidente que eu relatei agora há pouco, que ocorreu no templo e que é citado no livro de Lucas, em seu capítulo 2, versículo 46. E lá no Oriente Médio, então, ele teria se iniciado nas doutrinas e práticas da Índia e do Tibete. Apesar do que a maioria das pessoas pensam, mesmo as que se afirmam, né, se declaram como fortes seguidoras do Cristo, e nesse rol, aí eu incluo muitos católicos e a grande maioria dos pastores evangélicos, a grande intenção de Jesus Cristo jamais foi a de criar aqui na Terra uma nova religião, e sim a de reformar o judaísmo, já que ele próprio nasceu, cresceu e morreu sendo um judeu. E essa reforma a qual ele se autopropôs em realizar foi a causa dele ter, a partir da formação de um grupo seleto de seguidores, ao qual ele denominou de apóstolo, passar a realizar diversos eventos que tinham em comum a total falta de lógica explicativa, sendo todos esses eventos, então, citados e creditados como sendo verdadeiros milagres. E de todos esses milagres realizados por eles, o que mais chamou a atenção na época
e continuam chamando atenção até os nossos dias pela força do ocorrido, foram quando ele ressuscitou um homem de nome Lázaro, andou por sobre as águas, e no povoado onde moravam os apóstolos Pedro, André e Filipe, realizou o milagre da multiplicação dos peixes e dos pães. A morte do Cristo é outro fator que provoca muita discussão e controvérsias entre historiadores e teólogos estudiosos do tema, sendo, contudo, aceito o fato de que ele teria morrido entre os anos 30 e 33 de idade, em morte de cruz, que foi decretada pelo governador romano Pôncio Pilatos. Isso após esse governante ter sido fortemente pressionado por líderes judeus que percebiam o fortalecimento das ideias sobre as reformas do judaísmo que estavam sendo difundidas pelo Jesus Cristo. Mas e o tal do cristianismo? Como afinal ele surgiu? Como então surgiu a primeira igreja dentro da proposta do cristianismo? E como pôde esse pensamento religioso ser instalado por todo o resto do planeta, já que pouco tempo depois da morte de Cristo, os que eram seus seguidores ainda não passavam de 100 pessoas, além do fato de que, na verdade, o cristianismo sequer começou caracterizado como sendo uma religião, e sim como um movimento religioso, e que era, inclusive, classificado pelo próprio Império Romano como sendo uma seita. No começo, a grande maioria daqueles homens e mulheres que se denominavam como sendo cristãos era composta por judeus convertidos e tinham como referência para seus encontros reuniões na cidade de Jerusalém. E se dedicavam basicamente a ensinar e espalhar entre a população o evangelho. E para essa tarefa, sem qualquer dúvida, Paulo foi aquele que mais atuou nesse sentido. E isso terminou fazendo de Paulo uma das pessoas de maior influência dentro do cristianismo ainda primitivo, chegando ao ponto de ser de diversos teólogos e historiadores bíblicos a afirmação de que os ensinamentos de Jesus Cristo poderiam até não terem sido tão difundidos caso Paulo não tivesse desenvolvido de forma tão forte, tão firme, tão brilhante o seu trabalho de evangelizador. E não devemos nos esquecer do fato de que, inicialmente, Paulo era justamente um dos aguerridos perseguidores dos primeiros cristãos. Mas e a verdadeira origem do título cristão? Será que você saberia me dizer? Esse título foi criado pelo povo da Antioquia, mais ou menos uns 10, uns 15 anos após a morte de Cristo. Bom, mas deixando de lado essa coisa de titularidade e retomando a história do cristianismo, que é cheia de relatos e de um sem número de perseguições contra seus membros, né? Já no ano 64, foram eles acusados pelo imperador romano Nero de terem sido os causadores do terrível incêndio que quase acabou com Roma. E por esta acusação, Nero determinou que todo aquele que fosse identificado como sendo um cristão fosse imediatamente preso, torturado e logo executado. Por sua vez, o também imperador romano Domiciano, que imperou Roma de 81 até o ano 96, publicou um decreto pelo qual tornou como ilegal o cristianismo. E assim, qualquer pessoa que fizesse parte desse movimento deveria imediatamente ser executada. E muitas outras perseguições ainda viriam a ocorrer, até que finalmente os cristãos puderam respirar mais aliviados, isso com a chegada ao poder do imperador Constantino. Afinal de contas, este imperador se converteu ao cristianismo. E então aquela imensa intolerância política e religiosa teve uma trégua. Esta conversão, além de ter sido um alívio derramado sobre tantas e tantas perseguições, foi também um ponto decisivo para a história do desenvolvimento e ampliação do povo cristão.
Mas exatamente como estamos vivendo em nosso tempo, também naquela época existiam diversos grupos que se intitulavam como cristãos, e cada um desses grupos desenvolviam teses e mais teses sobre a compreensão dos evangelhos e o papel que a igreja deveria desenvolver. E uma das tarefas de Constantino foi justamente a de tentar unificar estes grupos e, assim, resolver de vez aquelas questões que dividiam a igreja. Bom, aí nós chegamos ao ano 380, quando o então imperador Teodósio I declarou finalmente que o catolicismo, agora criado, seria a partir daquela ordem dele dada, né, como a igreja oficial de todo o Império Romano. Foi também o mesmo período em que os católicos passaram a executar grandes ações, como a dedicação à devoção da Virgem Maria, da Mãe de Jesus, o reconhecimento dos sete sacramentos e a tornar como honrosos diversos locais tidos como sagrados. Mas como diz o ditado que não há mal que seja eterno e não há bem que dure para sempre, chega então o ano 476 e nele o Império Romano cai em desgraça. E começam a aparecer grandes diferenças e atritos entre os cristãos, mais especificamente entre os cristãos ocidentais e os orientais. E isso vai até o ano 1054, quando no que entrou para a história como Cisma do Oriente, o cristianismo se divide em dois grandes grupos que passam a ser identificados pelos títulos de Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa Oriental. Mas uma nova divisão ainda estava por ocorrer, gente. E desta vez ocorreu no ano de 1517, gerada pelas mãos justamente de um monge agostiniano alemão chamado Martinho Lutero, e que era também professor de teologia. Martinho Lutero publica um livro intitulado 95 Teses, livro pelo qual ele tecia graves críticas contra o Papa e diversos prevalecimentos da Igreja Católica. Este livro, as teses e as críticas nele contidas, terminaram por receber o título de Reforma Protestante. Mas o que muitos desconhecem é que, na verdade, Lutero não queria se separar da Igreja Católica, e sim promover reformas em seu conteúdo, em seu desenvolvimento teológico. Mas isso se mostrou impossível de se concretizar. E aí veio o rompimento e a criação, então, do protestantismo. O desfecho disso foram sucessivos rompimentos e mais rompimentos dentro do seio dessa reforma protestante. Fato que continua a ocorrer sistematicamente até os dias atuais, destruindo a unidade dessa reforma. Apesar desse fato não ser admitido pelos protestantes como sendo uma clara demonstração de que o que nasce de forma equivocada segue e para sempre seguirá equivocadamente sendo compreendido. Assim, e para uma melhor compreensão, podemos determinar que o cristianismo, na verdade, ele é dividido em três grupos, e que são esses: a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Ortodoxa do Oriente e a Reforma Protestante, sendo que as duas primeiras continuam íntegras, enquanto que a terceira vem ao longo dos tempos se subdividindo pelo mesmo tripé, que é formado pela ânsia do poder, a exaltação ao ego e o dinheiro facilmente adquirido, o que fez com que se tornasse até mesmo impossível se dizer com certeza absoluta quantos e quais são os segmentos evangélicos e quais as suas denominações. Bem, eu espero que você possa ter conhecido um pouquinho mais sobre esta, que é a maior dentre todas as religiões existentes em nosso planeta. Que antes de fechar esse nosso papo de fradinho, não se esqueça de deixar aqui o seu like, do caso de ainda não ser inscrito, apertar o botão de se inscrever, comentar, tocar o sininho. Essas serão atitudes que não te custarão nada, absolutamente nada, mas que serão de extrema importância
para a continuidade do nosso trabalho aqui no Papo de Fredinho, tá bom? Conto com vocês. Até o nosso próximo vídeo. Paz e bem.